São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sempre aqui nessa paróquia, o padre gosta de rezar a oração de São Miguel Arcanjo. E logo, logo, se Deus permitir, teremos junto com São Judas Tadeu, uma imagem de São Miguel Arcanjo, um lugar para São Miguel Arcanjo nessa igreja. Por quê? Porque São Judas tem uma carta, e nessa carta, São Judas cita São Miguel Arcanjo. E além de citar São Miguel Arcanjo, ainda fala do poder desse anjo. São Judas Tadeu era devoto de São Miguel Arcanjo. E por isso nós também o somos. E queremos ser cada dia mais. Porque se junta São Judas Tadeu, das causas urgentes, e São Miguel Arcanjo, que luta contra o mal, essa junção é poderosa e protege o povo. Veja, os dois santos de hoje, São Judas Tadeu e São Simão, ficaram muito esquecidos por tempo. São Judas Tadeu, agora sim, é muito conhecido. São Simão, coitado, você já viu menos a imagem dele? Não, um apóstolo. Mas São Judas Tadeu e São Simão eram esquecidos. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, nós não temos conhecimento bíblico deles. A única coisa que nós sabemos de São Simão é o que nós acabamos de ler. Ele foi um apóstolo, foi citado, só sabemos isso. Pouquíssima coisa sabemos da tradição, porque os dois, São Simão e São Judas, morreram na Índia. Então pouca informação se tem deles, morreram sobre os persas. São Simão foi cerrado ao meio, por isso a imagem dele tem uma serra. E São Judas Tadeu foi decapitado com um machado, e por isso a imagem dele carrega um machado. Então nós temos pouquíssimas informações deles. Sabemos poucas coisas, mas no século XIX houve nos Estados Unidos uma santa chamada Santa Brígida, que teve uma visão. E nessa visão, ela tinha algumas causas urgentes, como o padre também tem. E ela, muito mais santa do que eu, e podia falar com Jesus. E aí, numa das aparições, a Santa Brígida, Jesus diz para ela assim: você pensa, olha, isso é uma coisa muito interessante. O Deus Todo-Poderoso, que pode fazer tudo, diz a Santa Brígida: você quer alcançar uma graça urgente? Reza a São Judas Tadeu. E essa mulher começou a rezar a São Judas Tadeu. E se você, o padre não vai contar a história dela, porque hoje não é o dia dela, mas é dia de São Judas. Mas você poderia olhar a vida dessa mulher, o que se transformou a vida dessa mulher a partir do momento em que ela começou a ter intimidade com São Judas Tadeu, um santo que ninguém conhecia. E ela dizia para as pessoas: ele é o santo das causas urgentes. Você quer uma graça urgente? Então pede a São Judas Tadeu. E Santa Brígida, quando relata a visão dela, ela diz assim: São Judas me ajudou a entender a urgência que é o meu coração não se esfriar. E isso é muito interessante. Por quê? Porque a carta de São Judas, que é pequenininha, você lê numa manhãzinha que você levanta em 10 minutos, você lê ela inteira. A carta de São Judas está preocupado com os corações frios. Você sabe o que é um coração frio? Frio, quando a coisa fica fria. O que acontece quando fica frio? Minha avó dizia assim para mim assim: ai, filho do céu, frio é difícil. Por quê, vó? Porque aparece em mim umas dores que eu não sei de onde que apareceu essas dores.
Meu joelho começa a doer, minhas costas começam a doer. No frio, o frio ressuscita essas dores. Por que aparece dor no frio? Por que a medicina diz que aparece dor no frio? Por quê? Porque o movimento, porque você não se movimenta. O frio você se agasalha, não é isso que acontece? Então o corpo fica encolhido, ele fica encolhido. Então como não se movimenta, o que acontece com o corpo? O sangue circula pouco. E aí os seus ossos não são irrigados. E aí aquelas dores que você nem imagina que tem, no frio elas aparecem. E São Judas está dizendo assim, cuidado com o coração frio. Um coração frio é um problema. O que é um coração frio? Onde o sangue não se movimenta, onde não é quente, onde não tem movimento. A vida precisa ter movimento. E por isso que Santa Brígida diz: São Judas me ensinou a não ter um coração frio. E o que significa não ter um coração frio? Significa, povo de Deus, e o padre vai dizer isso, eu venho dizendo isso nessa novena há muito tempo: você vai ser curado. Porque muita gente aqui nessa igreja já foi curado. Na igreja católica há muitos milagres. Só que eu vou dizer uma coisa para você: você vai ser curado para enfrentar outra batalha. Você vai ser curado para que de repente você comece a perceber que a batalha se torna um pouco maior. E não tem problema, não tenha medo da batalha. São Judas Tadeu cita São Miguel Arcanjo na sua carta para dizer justamente isso. As pessoas estão, ele estava olhando lá na Índia, as pessoas estão com o coração frio, totalmente frio. E por isso tem dores que elas não conseguem entender. Por isso elas não têm uma perfeição, um espírito agindo e atuante, e estão totalmente paradas na vida. E São Judas não quer ninguém parado na vida, não quer ninguém parado. Eu conheci um homem há 4 anos atrás em São Paulo, e ele ia com um cachorro, ele ia na minha missa, ele ia com um cachorro. Vocês já viram, você sabe o que é um dog americano? É um cachorro que parece um bezerro. Aquilo era enorme. Ele vinha, sentava lá atrás, o cachorro sentava do lado dele assim. Eu achava aquilo super interessante. Eu falava assim: meu Deus, esse homem vai espantar o povo da minha igreja. Porque na porta da igreja, um cachorro desse tamanho, e eu via as pessoas chegando e elas entravam pelo outro lado. Quem vai passar perto de um cachorro daquele? E ele ficava a missa inteira, 3 anos que eu fiquei em São Paulo, os 3 anos aquele cachorro deitado do lado dele, não dava um pio, não fazia nada. Nada. Eu achava aquilo tão bonitinho. E aí um dia eu tomei coragem, e aí quando ele chegou na igreja eu falei com ele. Falei: nossa, você, olha, vem com o seu cachorro e tudo mais, e que bonitinho isso. E ele disse uma coisa para mim. Ele falou assim para mim assim: padre, há muito tempo eu descobri que os cachorros são melhores que as pessoas. Meu Deus, aquilo me deu uma pontada no coração. Eu achava tão bonitinho aquele homem, e acabou o que eu achava bonito nele. E aí eu comecei a perceber ele vinha, não cumprimentava ninguém, ia embora, não falava com ninguém. E a única coisa que ele fazia, ele se relacionava com aquele cachorro. Olha, gente, os animais, é muito lindo, isso é bonito. Quem cuida de um animal, isso é maravilhoso. Cuidar de um animal é bonito. A criação precisa ser cuidada, a árvore precisa ser regada, as plantas, as coisas, a criação que você tem, que às vezes até te dá. Tem pessoas que têm criação que te retorna dinheiro na vida. Precisa ser cuidado, e você cuida muito bem. Isso é muito bom. E o padre não está falando de cachorro, não está falando de animal, mas eu estou falando da frieza que tomou conta do coração daquele homem. Isso aqui é frieza. Sabe o que é frieza? É quando você desacredita da vida, você desacredita das pessoas. Se você treinar um cachorro, outro dia eu estava na casa da engenheira, ela disse para mim assim: padre, não vou treinar meu cachorro. Por quê?
Porque eu vi um cachorro treinado, ele faz tudo o que você manda, acabou a espontaneidade. Não tem alegria. E ela está certa. E existem seres humanos que estão assim, não tem mais espontaneidade, não tem mais, existe frieza no coração. Nós precisamos tomar cuidado, porque senão nós ficamos com frieza no coração. Ficamos com a frieza do coração. Ontem visitavam um senhor e ele dizia para mim assim: padre, não enxergo. Deve estar até aí na missa. Padre, não estou enxergando. Minha próstata está horrível. A Vânia estava comigo, né? O coitado foi falando tanta coisa para mim. E eu só enxergava nele assim: mas tá bom, padre, mas eu vou lutar. Eu já fui nesse médico, já fui naquele outro médico, e agora vou lá nesse outro médico, não sei na onde, mas eu vou dar um jeito. Isso aqui é espontaneidade da vida. Isso é força de vida. Por mais que a pessoa tenha as coisas, talvez nem dói. Talvez nem dói ter aquilo, porque o corpo movimenta. E se o corpo movimenta, muito mais o espírito tem que movimentar. E São João está dizendo: o seu espírito precisa movimentar, meu filho. O espírito precisa estar em movimento, senão você vai encruar. E as dores espirituais são as piores dores possíveis. Eu visito todo dia gente com câncer, na cama, morrendo. Fui lá visitar a Silvinha. Silvinha não consegue nem fazer quimioterapia. Não consegue nem fazer quimioterapia. O corpo não está aceitando. E ela está lá. E é tão difícil aquilo. Mas eu não vejo. E eu vejo no rosto da Silvinha vontade de lutar. Agora, pessoas que carregam dores espirituais são as piores possíveis. Não tem jeito. A dor espiritual arria a pessoa de uma maneira que ela fica arriada. Ninguém consegue ter relacionamento com essa pessoa. Ninguém consegue. Chega perto de uma pessoa, ela se sente ruim. A pessoa se sente ruim. A pessoa espiritualmente arriada, ela fica encruada nessa vida e sente tudo e vira vítima. E ela fica se vitimizando. Porque isso. E depois que ela vira vítima, não dá mais certo, ninguém mais acredita nela. Aí ela começa a ser ignorante com as pessoas, a tratar mal as pessoas, para ver se chama atenção para ela. Aí ela não consegue pela ignorância também, porque aí o povo se afasta da pessoa. Aí depois de vítima, depois de se fazer ignorante, aí ela começa a fazer mal com as pessoas. O nosso coração não pode estar frio. O nosso coração precisa estar quente. Quente no Senhor. E é isso que São Judas Tadeu nos ensina, povo de Deus. E eu espero que você entenda isso. Lá em cima tem 1, 2, 3, 4 homens. Eles não cantam. Mas por que eles estão ali? Porque as esposas e as namoradas estão ali. Podia ter sentado aqui, mas eles ficam lá atrás como guardas. Sempre observo isso. E muitos homens e maridos, muitas vezes uma mulher precisa vir falar comigo, o marido vem junto, acho isso bonito. Fica junto ali, guarda a mulher. E fala para mim as mulheres, e não é bom ser guardada desse jeito? Pois eu quero te dizer uma coisa, filha. Você não percebe, mas Ele é seu padroeiro. Ele tem uma missão no céu. Não importa se você crê, se você não crê, se você gosta de santo, se você não gosta de santo, não importa. Ele tem uma missão no céu. E sabe qual que é? Te guardar como esses meninos guardam as mulheres deles. Ele anda atrás de você. Ele fica junto com você. Ele lembra seu anjo da guarda. Ele está do teu lado. Ele faz isso, mesmo que você não queira. Ele é o nosso padroeiro. Ele guarda essa cidade. Ele guarda essa cidade. Ele atalha as veredas. Ele desfaz acidentes. Ele desfaz maldades. Agora essa semana veio alguns pais disserem comigo assim: padre, estão espalhando pela cidade. Até é bom lembrar disso agora, nem sei porque isso me veio. Estão espalhando pela cidade balas e doces de macumba. E as crianças saem da escola e aí pega aquilo na rua e fica comendo aquilo. E isso já é perigoso. Você tem que dizer para o seu filho que não dá para comer nada na rua. Isso é muito perigoso, ainda mais no Brasil, que brasileiro não tem paz.
E por que as pessoas estão colocando essas coisas na rua? Para crianças comerem, nas encruzilhadas das escolas. Por quê? Obviamente que o mal não para de trabalhar. E obviamente que o nosso padroeiro não vai parar de trabalhar por nós. Não vai parar de trabalhar por nós. E ele trabalha por você. E eu espero que você creia nisso, que você perceba isso. São Judas Tadeu está conosco todos os dias. Baixa a tua cabeça. São Judas Tadeu, que está dentro desta igreja agora. A sua presença espiritual, a sua presença materna, a sua presença paterna, caminhe por esta igreja agora. Toque em cada um de nós. Que o nosso coração não se esfrie. Que o nosso coração seja restaurado. Nós não queremos ficar encruados, cheio de dores espirituais. Movimenta o nosso espírito. Nos ajude a movimentar o espírito. Nós não queremos ser vitimistas. Nós não queremos ser ignorantes. Nós não queremos espalhar o mal. Espalhar o mal, a tristeza. Muito pelo contrário, Senhor. São Judas, eu te peço que toque a cada um. Algumas pessoas sentirão serem tocadas no seu ombro, não tem problema. São Judas te tocando. Para que você não fique no abatimento espiritual. Que você caminhe no fogo do Espírito, na ânsia do ser. Que as ideologias do mundo não tenham força na tua mente. Que as pragas deste mundo não se instalem em você e na sua família. Que a frieza espiritual não tome conta do seu coração. Ó São Judas, que na santidade não dormes nem cochila, que não tem sono. Vela-nos de dia e de noite. Guarda-nos de dia e de noite. Vela por essa paróquia, por esta cidade consagrada a Ti. Seja o Senhor a receber as pessoas que entram nessa cidade, no portal dessa cidade. E tudo que vem aqui, Senhor, tudo que vem para este lugar, receba o impacto da Tua proteção. E se você rezou os 9 dias por uma causa, lembre São Judas Tadeu, a causa que você rezou.
Nos coloquemos de pé e vamos apresentar ao bom Deus as nossas preces.